Olá, que bom ter a sua companhia mais uma vez no programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer o plano de Deus para a sua vida? A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para todos nós. E para ajudar você e motivá-lo a estudar a Bíblia, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. São 3 CDs com 21 temas que você pode receber na sua casa sem nenhuma despesa. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. Acesse o blog novotempo.com/está escrito e clique no ícone do Estudo Bíblico. Preencha um cadastro e pronto. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E em nosso blog você pode também baixar os áudios do Verdades Bíblicas em MP3. É só clicar em áudios. Eles romperam as barreiras com o tradicionalismo. São fiéis à sua fé. Estão sempre presentes aos cultos. Chova ou faça sol, eles não deixam de ir às suas igrejas. Gostam muito de louvar e de orar também. Esse é o DVD com a série O que eu gosto nos. No programa de hoje, Ivan Saraiva faz uma revelação bombástica. Afirma que ele é pentecostal e carismático. Continue conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série O que eu gosto nos. Hoje com o tema O que eu gosto nos pentecostais. Olá, querido amigo e querida amiga do Está Escrito. É uma alegria podermos dar continuidade à série O que eu gosto nos. E hoje vamos falar um pouco a respeito do movimento pentecostal. Você sabe que o pentecostalismo foi durante muito tempo a terceira força do cristianismo. A primeira força, o catolicismo, a segunda força, o protestantismo tradicional, e só então os evangélicos pentecostais apareciam como uma força representativa dentro do cristianismo. Mas com a adesão dos católicos e a parte dos tradicionais ao movimento pentecostal, muito em breve os pentecostais serão a primeira força dentro do cristianismo. Mas como surgiu o movimento pentecostal? Para entendermos, precisamos voltar ao passado, lá com John Wesley, que nós já apresentamos aqui no Está Escrito como o pai do movimento metodista. Ele ensinava que depois dos crentes nascerem de novo, ou seja, pelo batismo, uma experiência superior os aguardava. Ele chamava essa experiência de a segunda bênção do Espírito Santo. Já no tempo de Wesley, ele e seus pregadores apelavam aos que os ouviam para buscarem o grande derramamento de bênçãos do Espírito Santo. Mas um detalhe, o próprio Wesley nunca afirmou ter obtido essa segunda bênção. Pelo contrário, ao ver algumas pessoas em êxtase em um de seus cultos, ele comentou: estas manifestações podem ou não ser verdadeiras. Depois da morte de John Wesley em 1791, vários líderes do metodismo continuaram a promover essa segunda bênção. Foram eles que passaram a chamar essa experiência de o batismo do Espírito Santo. Mas os metodistas tradicionais não aderiram ao movimento pentecostal, de forma que aqueles que buscaram tal manifestação de falar em línguas estranhas tiveram que sair do metodismo. E ficaram, obviamente, sem nenhuma igreja específica e também não conseguiam se reunir de forma organizada. O século XIX, você sabe, foi caracterizado por vários movimentos religiosos. Vou citar apenas alguns deles: os mileritas, que deram origem aos adventistas, os russelitas, que deram origem aos testemunhos de Jeová, os mormonitas, que deram origem aos mormons. O foco desses 3 grupos era a santificação. Paralelamente a esse movimento que acabei de citar, dessas 3 religiões, denominações que estavam sendo formadas, tinham aqueles que se diziam estar sob a orientação direta do Espírito Santo e que nas suas reuniões de oração suplicavam por milagres.
mas basicamente todos os historiadores reconhecem que a origem mesmo do movimento pentecostal como sendo no dia 1º de janeiro de 1901. Em um colégio bíblico Betel, uma de suas alunas, Agnes Osman, pediu aos seus colegas que lhe impusessem as mãos para que ela recebesse o batismo do Espírito Santo. Ela ali falou em línguas estranhas e depois outros estudantes também acabaram passando pela mesma experiência. Mas como os pentecostais se organizaram? Bem, em 1906, em Los Angeles, foi fundada uma missão denominada a Missão Apostólica da Fé, na rua Azusa, número 312. Esse nome durou até 1914, quando foi mudado para Assembleia de Deus, que hoje são, sem dúvida alguma, a maior igreja evangélica do Brasil e do mundo também. Agora, por que o nome Pentecostais? Esse nome foi extraído do fenômeno que ocorreu com a Igreja Apostólica, que está relatada na Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Os discípulos foram orientados por Jesus a não se ausentarem de Jerusalém até que recebessem o cumprimento da promessa, o batismo do Espírito Santo. Veja o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 10 dias depois da ascensão de Cristo ao céu, eles se reuniram, estavam em oração e ali receberam o derramamento do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, aí então nós recebemos o nome, ou percebemos o nome de Pentecostes. O pentecostalismo vem exatamente dessa experiência descrita no livro de Atos, tanto na promessa no capítulo 1, quanto na sua execução, na sua vivência no capítulo 2. Eles foram revestidos do poder do Espírito Santo para fazer o que Cristo havia dito. Veja no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vemos aqui o verdadeiro motivo do dom de línguas, a pregação do Evangelho. Logo, essa característica, glossolalia, ou de falar línguas estranhas, começou a identificar esses grupos de reavivamento. Durante décadas, os protestantes e os católicos estiveram separados dos pentecostais, tanto na forma de culto como na questão da manifestação do dom de falar em línguas estranhas. Repito, línguas estranhas, não estrangeiras. Mas o fato é que depois de que algumas igrejas tradicionais passaram a ver o êxodo, a saída dos seus membros para essas igrejas mais animadas, reavivadas e com o dom de falar em línguas completamente estranhas, a gente começou a observar um movimento diferente de percepção. Você sabe que a Igreja Católica foi a que mais perdeu membros nessa história de migrar-se cristãos de uma denominação para outra denominação. Isso levou muitos a reverem sua postura. Igrejas como batistas, presbiteriana, metodistas e a própria Igreja Católica foram levadas a assumirem o chamado de movimento de renovação ou reavivamento. Em pouco tempo, viu-se uma quebra total de paradigmas. Alguns católicos haviam se juntado às fileiras do movimento carismático, que é como o movimento recebeu esse nome dentro do catolicismo. Mas se você observar, vai ver que as características tanto dos pentecostais como dos carismáticos são praticamente as mesmas. Há uma diferença: na Igreja Católica os carismáticos não saem, enquanto no meio pentecostal eles se dividem. Mas eu quero mostrar para você uma coisa, algo que me chamou a atenção. Em junho de 1967, 90 católicos se reuniram na Universidade de Notre Dame. Eles fizeram ali uma reunião para celebrar o recebimento do dom de línguas estranhas. Em apenas 7 anos depois que aquele grupo havia se reunido, eles aumentaram e se multiplicaram, chegando a 35 mil. O crescimento carismático entre os católicos tem sido notável, quase incrível. Quem diria, por exemplo, que padres venderiam muito mais CDs, DVDs, Blu-rays do que cantores populares e bandas de rock?
Mas eu venho hoje aqui para dizer aquilo que eu gosto nos pentecostais ou carismáticos, como você preferir chamá-los. O que eu admiro é a sua experiência de oração. Quando eles oram realmente. Eles esperam respostas de Deus. Repito, existem muitas coisas que eu aprecio nos carismáticos. Sua fé, sua devoção, sua entrega genuína, verdadeira. Eles saíram de uma religiosidade circunstancial, momentânea, para um cristianismo muito mais autêntico e verdadeiro. Estudam a Bíblia, frequentam mais a igreja, chova ou faça sol, eles estão ali em suas missas e em seus cultos. Quando eram católicos, iam à igreja apenas quando nasciam, levado pelos seus pais, depois por ocasião de dias santos ou quando se casavam. Hoje não. Depois de mudarem de igreja, eles frequentam reuniões de oração, evangelizam, trabalham pela família, abraçam causas sociais, eles são fiéis aos seus princípios. Isso acontece inclusive dentro do carismatismo da Igreja Católica. Quando o indivíduo é um católico tradicional, parece que ele vai muito menos à igreja. O carismático, o católico carismático, parece que se envolve cada vez mais. De fato, eu mesmo sou um carismático, no sentido bíblico da palavra, é claro. Deixe-me explicar. A palavra carismático em grego significa dom da graça. Eu creio nos dons do Espírito e em todos os dons, inclusive no dom da graça. Assim como vê, sou um carismático. E quero te dizer que eu também sou pentecostal. É claro que eu acredito no batismo do Espírito Santo, mas no dom de línguas de Atos 2. Quero também deixar claro que eu não falo línguas estranhas. Mas se eu não falo em línguas estranhas, será que eu sou um cristão de segunda classe? Será que eu não recebi o batismo do Espírito Santo porque eu não falo em dom de línguas? Ou com o dom de línguas? Vamos relembrar que existem vários dons do Espírito. Paulo, em 1 Coríntios 12, 28 a 31, diz o seguinte: A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretando-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A Bíblia não diz que todos recebem o mesmo dom. Jesus tinha o poder do Espírito como nenhum outro jamais teve ou jamais terá. Veja o que João Batista disse em João 3,34. João 3,34 diz: Pois o enviado de Deus, ou seja, Cristo, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou a pessoa tem o dom do Espírito ou não tem. Um tem mais, outro tem menos. Jesus, por não ter falado em línguas, foi menos inspirado que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro? Todavia, não há nenhum registro indicando que Jesus alguma vez falou em línguas. Isso é uma coisa para se pensar, não é? Qual é o propósito das línguas? Bem, os apóstolos usavam as línguas para comunicar o evangelho em idiomas estrangeiros. Era um dom de idiomas e não de línguas estranhas. Quando Cristo mandou os apóstolos evangelizarem o mundo, eles já eram adultos, homens maduros. Alguns, como Pedro, Tiago e João, eram pescadores, homens rudes e sem formação acadêmica. Agora, como poderiam eles aprender uma outra língua, um outro idioma? Quantos anos estudando para aprender um outro idioma? Assim, o Espírito Santo deu a eles um dom de línguas, um dom de idiomas. Milhares de todas as partes ouviram o Evangelho em seu próprio idioma no Pentecostes. Assim como Deus chamou esses homens comuns para realizarem uma obra incomum, Deus hoje chama você também. Qual é o seu dom? Você tem um dom? Olhe para o seu polegar. Aqui está a sua impressão digital. Essa é a sua identidade. Acredite, tão certo como existe um lugar no reino de Deus para você, existe uma vaga na obra de Deus para a proclamação desse reino aqui na terra. Eu tenho certeza que Deus quer que você se envolva,
que você se dedique, que você seja um missionário. Agora, com esse fervor, com essa dedicação que os pentecostais têm, na sua expressão máxima de adoração e de louvor, eu acredito que tudo isso deveria ser recheado pela verdade da palavra de Deus. É muito bom poder ir à igreja e se sentir aliviado. É muito bom poder ir à igreja e sentir algo sobrenatural. Mas você não pode se esquecer que culto de adoração a Deus, servir a Deus, é muito mais do que ir a uma igreja, orar em línguas e depois ficar cantando 1 hora, 40 minutos, 2 horas. Nós precisamos muito mais da palavra do Senhor. O meu apelo a todos os meus irmãos e amigos pentecostais é que toda essa experiência linda que vocês têm, esse sentimento tão profundo de comunhão com Deus, possa jogá-los diretamente para a Bíblia e que a Bíblia mostre a vocês alguns conceitos importantes, como por exemplo a questão do dom de línguas, que nós encontramos na Bíblia. O dom de línguas é bíblico, é verdadeiro, mas é o dom de idiomas e o objetivo era pregar o Evangelho. Falar de maneira estranha que ninguém entenda não traz edificação para ninguém. O culto que devemos prestar a Deus é um culto racional. Devemos dedicar a Deus também a nossa razão e as nossas emoções. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar uma música que deve mexer com você e comigo. Uma música que tem uma letra poderosa, que fala a respeito do reino de Deus, do poder do alto, que vem para nos mostrar, para nos revelar, para mostrar para o cego as verdades da palavra de Deus, para que ele possa enxergar aquilo que está diante de si. O indivíduo que não consegue ouvir as verdades de Deus, agora passará a entender. Que Deus abençoe a você, que todo o seu fervor, toda a sua dedicação ao Evangelho possam levá-lo de volta à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que se confrontam no invisível poder do alto, reino daqui da terra, poder visível, poder é o alvo. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Poderá entender, pois o Senhor Jesus nos convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça, o Espírito já falou, quem ouviu receba a vida, pois eu sou fiel, sou o princípio. Revelam perante o mundo, nos tornam alvo. Gente que não é quente, que não é fria, que não é salva. Quem é cego vê, mas não enxerga a